Oi turma, eu sou o professor Cássio Galeri e esse é o Projeto Matemática. Na aula passada vimos áreas de figuras planas, parte 1, paralelogramos e triângulos. Geometria plana, aula 6, exercícios de fixação. Oi turma, espero que esse material esteja realmente te ajudando, mas gostaria de ouvir sua opinião. Então deixe nos comentários suas críticas e sugestões e nos ajude a melhorar cada vez mais o Projeto Matemática. Bem, vamos aos exercícios. Questão 1. Um jardim em forma retangular com medidas 6 metros por 8 metros possui dois canteiros em forma de triângulos isósceles e um passeio no centro, como na figura a seguir. A área do passeio em metros quadrados é... Bem, turma, de acordo com o texto, os dois triângulos são isósceles. E se você prestar atenção, o canteiro central tem a forma de um paralelogramo. Fazendo a diferença do lado do retângulo 8 metros pela base do triângulo 6 metros, a base do paralelogramo será 2 metros. Como vimos na aula passada, a área de paralelogramo basta fazer base vezes altura. Dessa forma, temos a área sendo 2 metros vezes 6 metros. Logo, a área do canteiro central, 12 metros quadrados. Você circula a resposta e hashtag Sussa. Questão 2. Para confeccionar uma página de internet para um cliente, um web designer dividiu a tela retangular de dimensões A e B em 4 retângulos, conforme figura abaixo. Sabendo que os retângulos R2 e R3 ocupam respectivamente 6% e 18% da área total da tela, calcule a porcentagem da área ocupada pelo retângulo R4 em relação à área total da tela. Bem, turma, de acordo com o texto, R2 representa 6% da tela, enquanto R3 representa 18% da tela. Então não fica difícil de perceber que a área do retângulo R3 é o triplo da área do retângulo R2. Lembrando que a área de retângulo é base vezes altura, temos a seguinte expressão: A menos x vezes y, que é a área correspondente ao retângulo 3, é igual a 3 vezes xy, que é a área correspondente ao retângulo 2. Continuando esses cálculos, temos que A é igual a 4x. Se A é 4x, sabemos então que essa parte de baixo da tela é referente a 3x. Dessa forma, podemos fazer o seguinte raciocínio. O retângulo R1 mais o retângulo R2, eles vão representar 1/4 da área total da tela, ou seja, 25%. Enquanto que, na parte de baixo, os retângulos R3 e R4 vão representar 3/4 da área total da tela, ou seja, 75%. Sabendo que R3 é 18% da tela, fica fácil de calcular R4. R4 será 75% menos 18%. Portanto, o retângulo 4 ocupa 57% da área total da tela. Você circula a resposta e hashtag chique. Questão 3. Na figura abaixo, os números reais S1 e S2 representam as medidas das áreas das regiões correspondentes. O valor da razão S1 por S2 é... Bem, turma, no vértice P, vou colocar de forma genérica um ângulo alfa. Isso porque, no triângulo representado por S1, posso calcular sua área fazendo lado vezes seno do ângulo dividido por 2. Dessa forma, S1 terá a área 15 seno de alfa. Usando o mesmo raciocínio no triângulo PQR, posso calcular sua área fazendo 12 vezes 10 vezes seno de alfa dividida por 2. Ou seja, o triângulo grande tem área 60 seno de alfa. Numa subtração simples, fica fácil de notar que o quadrilátero S2 terá a área 45 seno de alfa. Agora basta fazer a razão S1 por S2. De uma maneira muito conveniente, podemos cancelar o seno de alfa e dessa forma S1 por S2 será igual a 1/3. Você circula a resposta e hashtag acabou. Questão 4. Nessa figura plana, há um triângulo equilátero ABE, cujo lado mede A, e um quadrado BCDE, cujo lado também mede A. Com base nessas informações, é correto afirmar que a área do triângulo ABC é... Bem, turma, o triângulo é equilátero e temos um quadrado.
Então não fica difícil de perceber que, no vértice B, o ângulo que temos é de 150 graus. Dessa forma, para calcular a área do triângulo ABC, basta fazer lado vezes seno de 150 graus dividido por 2. Se você ainda tem dúvidas a respeito de seno, cosseno e tangente de ângulos notáveis, sugiro que você assista a nossa aula 1 de trigonometria. Continuando. Como o seno de 150 é meio, temos então que a área do triângulo ABC será A ao quadrado sobre 4. Você circula a resposta e hashtag Sussa. Questão 5. Uma metalúrgica recebeu uma encomenda para fabricar, em grande quantidade, uma peça com formato de um prisma reto com base triangular, cujas dimensões da base são 6 cm, 8 cm e 10 cm, e cuja altura é 10 cm. Tal peça deve ser vazada de tal maneira que a perfuração na forma de um cilindro circular reto seja tangente às suas faces laterais, conforme mostra a figura. O raio da perfuração da peça é igual a... Bem, turma, olhando essa peça por cima, o que vamos ver é essa figura. Um triângulo 6, 8, 10, que é um triângulo retângulo, pois se trata do triângulo 3, 4, 5 multiplicado por 2, e uma circunferência, a qual estamos procurando o seu raio. Bem, nós já vimos que uma das formas de calcular área de triângulo é fazer base vezes altura dividido por 2. Então podemos fazer 6 vezes 8 dividido por 2. Mas uma outra forma que também vimos na aula passada é quando temos uma circunferência inscrita no triângulo. Nesse caso, também podemos calcular sua área fazendo metade do perímetro vezes o raio da circunferência. Continuando esses cálculos, chegaremos que o raio é igual a 2. Você circula a resposta e hashtag chique. Questão 6. O tampo de vidro de uma mesa quebrou-se e deverá ser substituído por outro que tenha a forma de círculo. O suporte de apoio da mesa tem formato de um prisma reto de base em forma de triângulo equilátero, com lados medindo 30 cm. Uma loja comercializa 5 tipos de tampos de vidro circulares, com cortes já padronizados, cujos raios medem 18, 26, 30, 35 e 60 centímetros. O proprietário da mesa deseja adquirir nessa loja o tampo de menor diâmetro que seja suficiente para cobrir a base superior do suporte da mesa. Considere 1,7 como aproximação para a raiz quadrada de 3. O tampo a ser escolhido será aquele cujo raio em centímetros é igual a... Bem, turma, de acordo com o texto, a base superior do suporte da mesa é um triângulo equilátero e queremos escolher o menor tampo de vidro para cobrir esse triângulo. Então, numa situação ideal, vamos imaginar o seguinte. Temos um triângulo equilátero inscrito em uma circunferência. Vimos na aula passada que uma das formas de calcular a área de triângulo equilátero é fazer lado ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Também vimos que, quando temos um triângulo inscrito na circunferência, uma forma de calcular sua área é fazer lado vezes lado, dividido por 4 vezes o raio. Daí, continuando esses cálculos, chegaremos em o raio é igual a 10 vezes raiz de 3. Usando a aproximação raiz de 3 como 1,7, então o raio da circunferência deverá ser 17 centímetros. O dono da mesa vai escolher o tampo de raio de 18 centímetros. Você circula a resposta e hashtag acabou. Bem, turma, esse foi o projeto Matemática de hoje. Na próxima aula, vamos falar sobre áreas de figuras planas, parte 2, trapézio, losango, círculo e polígonos regulares. Não esqueça de se inscrever e de ativar as notificações. Bons estudos!